Bom, fala galera, tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje com uma entrevista especial que estou há tempos já tentando fazer essa entrevista. O Samuel, o Samuel que basicamente contribui com o projeto do Debian. Eu conheci ele no DebConf, na mini DebConf, que teve ano passado. Mas eu já conhecia ele também da Campus Party também, que eu tinha já trombado ele lá, não sei se ele lembra disso. Sério? É, cara. Nossa. A gente se trombou na campus lá e tal. Tentei dar uma força pro pessoal instalando uns pendrive e tal lá. Mas você não, acho que você não lembra, mas foi lá que a gente se conheceu. Cara, não, eu acho. Na medida como você comentou da Campus Party, eu acho que eu lembro, assim, vagamente, mas é que Campus Party é muito difícil lembrar, assim. Acontece muita coisa, né, cara? Nossa, a Campus Party você tromba 1000 pessoas, assim, e aí tem uma galera que você fica mó amigo, assim. Eu já gostava do Debian, eu já usava e tal, mas eu não era tão a fundo, assim. Mas eu lembro de ter encontrado você, o Daniel também tava lá. Ah, o Daniel, então foi numa recente, foi na do ano passado, então. No retrasado, eu acho, talvez. Retrasado? Pode ser, uma coisa assim. E foi bem legal, cara. Enfim, estamos aí com ele. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: quem que é o Samuel? Você apresenta aí pra galera aí, cara. Beleza. Meu nome é Samuel Henrique, e aí eu uso... Geralmente meu nickname é Samuel OPH, que é o que eu uso nas coisas aí da vida. E eu sou um desenvolvedor Debian, mas eu também contribuo com outras comunidades de software livre. Eu trabalho principalmente no time PKG Security do Debian, que também é chamado de Debian Security Tools Packaging Team, que é o time que lida com as ferramentas de segurança do Debian. Detalhe, o time lida com as ferramentas de segurança, não lida com a segurança do sistema, são dois times separados. E a gente trabalha principalmente com ferramentas do Kali Linux. Então, um dos nossos principais trabalhos é pegar as ferramentas que tem no Kali Linux que não tem no Debian e preparar encoquetamento e colocar no Debian. Para daí, a partir daí, o Kali Linux começar a sincronizar com o Debian. Mas, enfim, a gente pode falar um pouco mais disso depois. Aí eu já mexi bastante com Arch Linux também. Eu mantinha uns 2 pacotes no AUR, uma época. Eu quero voltar a manter coisa lá, porque eu gosto muito do Arch Linux também. Um dos pacotes que eu comantinha era o Atom, aquele editor de texto do GitHub. Antes dele entrar no repositório Community, ele soltava no AUR. Aí eu comantinha ele lá, e depois entrou no Community e o pacote morreu. E daí nessa época eu parei de manter coisa lá. E é isso aí. E o que você faz da vida, fora a parte do Debian aí? Como que... Tá. Eu sou um administrador de sistemas. Atualmente eu estou trabalhando na Amazon como System Engineer, que seria o engenheiro de sistemas. Eu trabalho na Amazon de Dublin, aqui na Irlanda. Legal. Só que eu comecei em dezembro agora, eu acabei de começar. E tá feliz por aí? Bastante. É muito legal, assim, uma experiência muito... não sei. O pessoal tá te recebendo bem aí, como latino-americano? Cara, aqui em Dublin só tem brasileiro, velho. Ah, é? Só tem brasileiro. O pessoal legal. fala que o melhor jeito de se aprender português não é sair na escola de português, é sair na rua tal, que sei lá, é uma rua que tem bar que é cheia de brasileiros, assim, mas é incrível a quantidade de brasileiros que tem aqui, porque pra fazer intercâmbio aqui é esquema, porque aqui é um dos únicos, são poucos lugares no mundo em que você pode fazer intercâmbio de inglês e trabalhar ao mesmo tempo. E aqui é um deles, então vem muito brasileiro pra cá. Eu, se não me engano, é aqui e na Austrália que você pode. A Austrália é muito longe. Longe e cheio de tubarão. A Austrália é perigoso, né? Pô, mas cara... aí, a recepção tá muito legal. É uma cidade que tem muitos imigrantes, muitos mesmo. O pessoal chama de expat, os expatriados. Então eu tenho vários colegas de trabalho também, que é pessoal de todo lugar do mundo. Quando você tem um ambiente que todo mundo é imigrante, assim, todo mundo é legal com os outros. Estão acostumados, né? Diferente de alguns lugares, alguns países que preferem que não tenha imigrantes e eles têm um lance cultural, assim, né, cara? Tipo, imigrante atrapalha, entendeu? Sim, aqui existe essa ideia, isso é uma ideia que tá meio forte na Europa no geral, né? O movimento anti-imigração. Ela é meio forte. Em Dublin, ela, pelo que eu vi, ela não é tão forte assim. Só que além disso, no geral, o pessoal que é contra imigrante, eles não são contra, por exemplo, brasileiro, eles são contra imigrante do Oriente Médio, geralmente, sabe?
Ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles são contra imigrantes mexicanos. Aí é problema. Mas aqui o movimento anti-imigração, ele é mais, quando ele existe, ele é mais anti-Oriente Médio, mas ele também tem gente também que é contra brasileiro, por exemplo. Porque é um processo que, assim, aqui eles já têm a língua deles, que é o irlandês, e só que ninguém fala irlandês, a galera fala mais inglês aqui. E daí, quanto mais imigrante vem, nenhum desses imigrantes vai aprender irlandês. Então a língua vai morrer, se vier muito imigrante, se não houver um incentivo forte do governo. Aí o que o pessoal que é anti-imigração mais reclama é esse tipo de coisa, que eles vão perder, por exemplo, a identidade deles, cultural, que é a língua. Sim. Assim, é um assunto delicado. Geralmente o pessoal que é anti-imigração é uma ideia errada você ter anti-imigração. Mas não quer dizer que não tenha essa questão da identidade cultural, porque você tem uma imigração muito forte para um local, você tem que tratar de manter a cultura do local. É tipo os caiçara, né, cara? Não sei se é tipo os caiçara. Os caras são local, você chega de fora, a galera fica meio assim, mas no final dá tudo certo. O brasileiro também sempre tem um jeitinho bom de chegar, né, cara? Você para pra pensar, a história de toda a humanidade, toda a sociedade foi isso. Foi uma junção de cultura, chegou um monte de maluco migrando assim no lugar, misturou a cultura e deu o que deu. Daí... E o Linux é isso também, né, cara? Tipo assim, a ideia do open source, do software livre, etc. Sim. Ela funciona da mesma forma. Você pega umas comunidades de software livre, o Debian eu considero a maior de todas. Eu posso estar enganado por não conhecer um outro, mas eu acho que o Debian é a maior que existe mas hoje. Pelos meus estudos, assim, desses últimos anos, eu acho que a gente pode afirmar com 99% de certeza que o Debian é a maior comunidade hoje ativa, né? Sim, porque teve várias outras, tal, mas que ainda existe, que ainda funciona, que a parada tá andando bem, eu acho que é a maior, sim. E o Debian é isso mesmo, você entra lá na lista de e-mail, vai ter um cara, sei lá, do Oriente Médio, vai ter um cara da Ásia mandando e-mail na lista de e-mails, e aí é uma junção de tudo, e isso é muito bacana, porque, por exemplo, não é cobrado, eu acho que você fez uma live com alguém do Debian que comentou isso até, eu posso estar enganado, mas comentou sobre esse lance do inglês. E no Debian você não precisa ter um inglês perfeito, porque muita gente não tem inglês como primeira língua, então você vai ver muita gente falando inglês que não é perfeito, mas o importante é que você consiga entender o que a pessoa... De tradutor, assim, né? Porque assim, a galera tem bastante medo também, né, de querer ajudar o sistema sem ter o inglês fluente, né, achando que pode atrapalhar. Mas o Samuel já tá dizendo até que não atrapalha, você pode se virar ali, tipo, de uma maneira ética, digamos, né, não ficar colocando coisas que não tem necessidade e tal no texto, mas de uma maneira direta, mesmo que seja mais ou menos, a galera responde, ninguém vai falar, viu, teu inglês é um lixo, algo parecido. Isso é uma coisa importante, viu? Primeiro que, dependendo do seu nível de interação com o projeto, você pode usar só o português. Se você estiver mais iniciando, ou se for um usuário, você vai na comunidade brasileira e tira as dúvidas. Se você está iniciando em empacotamento, você pode falar com algum desenvolvedor que é brasileiro e ajuda. Eu, por exemplo, posso ajudar qualquer pessoa que estiver interessada em empacotar isso. Aí, se você precisar do inglês de fato, que é quando você quer interagir com um time, ou você abrir um bug report, alguma coisa do tipo, absolutamente ninguém vai ligar se o seu inglês estiver errado. Ninguém. E se alguém reclamar do seu inglês, você pode conversar com o pessoal do anti-assédio do Debian, que eles vão ir atrás disso aí, porque você não pode constranger uma pessoa pelo nível do inglês dela. A única coisa que pode acontecer é a outra pessoa não te entender. Então, nesse caso, ela vai perguntar, eu não entendi exatamente essa parte, ou ela vai entender errado, daí vocês vão... ou seja, você pode usar um tradutor, escreve na sua língua materna, traduz para inglês e joga lá, não precisa saber. Se ficar mal traduzido ou a outra pessoa não entender, ela vai dizer. Legal. Inclusive, esse é o melhor jeito de aprender inglês, eu acho. Você pegar e começar a interagir no projeto. O meu inglês melhorou horrores quando eu comecei a trabalhar no Debian. O Heriberto comenta bastante isso, cara. Ele fala que empacotar, basicamente, ou participar das listas e tal, em 6 meses você vai estar com o seu inglês ali na leitura bem, tá ligado? Exatamente, porque você vai estar lendo inglês e você vai estar traduzindo as coisas que você fala e alguma hora você começa a dar um tique assim, você começa a perceber, essa frase traduziu pra isso, essa palavra pra isso. E com a repetição você começa a fazer a ligação do seu cérebro e aí você aprende. É isso aí, tá vendo? Então, além de você contribuir,
você ainda aprende inglês e inglês é fundamental pra quem mexe com tecnologia, né, cara? Exatamente. Eu mesmo... E esse é o menor dos benefícios de contribuir com o Debian. É, a gente vai chegar lá. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 24 anos. 24, beleza. E qual que foi a sua primeira experiência, cara, com Linux? Meu primeiro contato com Linux foi quando eu fazia ensino médio. Eu fiz ensino médio com um técnico em informática. Isso me ajudou muito na vida, assim, por causa do ambiente, dos professores, do pessoal que trabalhou comigo. E aí, quando eu tava no segundo ano, eu acho que foi no primeiro ano do ensino médio já, isso foi em 2008, eu tinha 14 anos. Tinha um colega meu que ele usava Ubuntu. E aí um dia eu tava mexendo lá no laboratório, assim, eu vi o PC dele e ele tava com o Ubuntu e tinha o Compis, que a galera usava muito. Sei, eu fiz um vídeo do Compis. Ah, massa. Aí o Compis você fazia um monte de defeitinho tosco, assim. Sei. Você tinha 4 desktops, você fazia um cubo, você girava o cubo, pegava fogo. Põe fogo na tela e tal. Sim, aí você podia fazer chover nessa tela, assim. E aí eu fiquei, cara, nossa, eu quero... Daí eu comecei a pensar, assim, né? Porra, eu quero começar a personalizar o meu sistema. Aí eu tinha o Windows XP, né? Aí eu falei, nossa, ia ser maneiro se eu conseguisse transformar a barra do iniciar em vermelho. Sei lá, eu ia deixar vermelho sem o fundo de tela preta, né? Aí eu comecei a pesquisar, assim, e eu vi que era praticamente impossível fazer isso. Você tinha que instalar uns softwares de terceiros e tal. Não, mesmo assim, era... não ficava legal a personalização. Cara, não, era ridículo, era absurdo pra transformar um negócio em vermelho. Aí eu falei, não, eu vou começar a usar Linux, porque na época eu sabia que era importante saber Linux pra quem é da área de TI. Falei, tá aí minha deixa, né, vou começar a usar o Ubuntu. Aí era o Ubuntu, né, aí eu comecei com o Ubuntu 9.04 e, foi no 2009, 9.04, só que já tava virando pro 9.10, foi no final de 2009 isso. Aí eu já logo migrei pro 9.10 e aí foi indo. Aí quando o Ubuntu lançou o Unity, que foi no 11.04, eu acho que foi no 11.04, 2011, aí eu migrei pro Debian. E aí tô até hoje, mas eu sempre usei outras distros, né? Então a Unity que fez você pular fora do Ubuntu? Foi, a culpa foi da barra lateral. A culpa, não, o problema não foi a mudança, porque eu não tinha problema com mudança, assim. O problema foi que começou a dar muito bug pra mim. Sei. Então, eu aguentei um tempo, eu falei, não, esses bugs vão ser corrigidos eventualmente, mas chegou uma hora que eu falei, não quero mais, não tá legal, e eu já tinha em mente que eu queria ir pro Debian, porque eu sabia que o Ubuntu que era a base e tal. Debian ia ser legal, porque eu tava naquela época que você começa a experimentar um monte de distro, sabe? Então eu usei um pouco de Slackware, usei um pouquinho de Fedora. Daí eu aproveitei e fui pro Debian. E aí eu acabei ficando. E tem essa época mesmo, né, cara? Todo mundo que começa a mexer e descobre que existem milhares de distribuições, né? Personalizações, customizações, etc. Sim. O cara fica, tipo, perdido, né? Porque é muita coisa, né, cara? Eu acho que essa é uma das melhores épocas. Assim. É fundamental você pegar e aproveitar e experimentar várias distribuições, porque você vai entender o que é uma distribuição na hora que você experimentar outras N distribuições e aí comparar entre elas as diferenças. É aí que você percebe o que faz uma de ser diferente da outra. Você vê que essa aqui escolheu esse modelo de desenvolvimento, essa aqui escolheu esses padrões de software, padrões de interface e tal. E aí você começa a perceber qual a diferença real entre uma e outra. E você sempre vai ter que saber isso com a sua vida, porque para você saber qual que é a desvantagem da distribuição que você está usando, você tem que poder comparar com alguma outra que não tem aquela desvantagem, por exemplo. É bom você ter esse conhecimento, sempre estar lendo sobre as distros, mas também chega uma hora que você tem que tomar cuidado de não ficar rodando e você não acabar de fato entendendo como a distro funciona, porque você instala, você passa uns dias, tal, daí depois você já instala outra, depois passa outra, aí sei lá, eu tive esse período, mas eu tive que parar também no Debian, eu falar, não, vou ficar aqui porque eu quero estudar mais sobre ele e tal. E eu estudo e não tem fim, sacou? Tipo... Sim. Não, exatamente, é isso mesmo. Se você ficar pulando na louca, assim, aí não dá certo. Você tem que ter um equilíbrio legal ali. Testa tudo, mas vai chegar uma hora que você vai ficar lá. Então, basicamente faz 10 anos que você utiliza Linux.
Porra, tô me sentindo meio velho agora. Mas pô, daqui a 10 anos que você tinha 14 anos, né? Então você. Eu era novo ainda. Você ainda tá novo ainda. Eu comecei há 10 anos atrás. Pô, assim, antes disso eu não fazia ideia do que era Linux. E você. E se eu não me engano, você é Debian Developer, né? DD. E foi ano passado que você entrou, né? Como developer? Foi ano passado. Você tava com 23 ou não? Foi com 24 mesmo? Não, tinha 23. Por essa questão, deve ser um dos caras mais novos, assim, de DD no Debian, ou tem molecada mais, assim? Cara, pelo que eu vi, no geral, eu sou um dos mais novos. Eu acho que você é... Definitivamente não sou o mais novo. É uma coisa que eu fiquei muito surpreso na DebConf. Eu fui na DebConf, 2 DebConfs passadas, a DebConf 17. Montreal? Lá, onde foi? Montreal, essa da camiseta. Uhum. Eu tava lá e tinha uma pessoa que tinha me ajudado, que era o Hugo Lefebvre. Ele é francês. E aí, eu não sabia quem ele era e tal, mas ele tinha me ajudado bastante, assim, com alguns pacotes, antes de eu virar Debian Developer e talvez antes de eu virar mantenedor até. E aí eu tava na DebConf, tava conversando com um outro membro, que era o Avio. E aí falei, cara, você sabe se o Hugo tá por aqui? Ele falou, eu sei sim, ele tá ali, ó. E ele apontou e era um moleque, assim. Era um mais novo que você. Ele era 1 ano mais novo que eu, sabe? Mas ele era tipo um moleque, assim, também. Aí já troquei uma ideia com ele e tal, fiquei super amigo dele, então... então tem uma molecada. Mas a idade média do Debian é um pouco acima disso. O que você acha? Uns de 30 a 45 anos, mais ou menos? Que eu vejo, assim, a galera tá mais ou menos nessa. Eu chutaria que sim. Por aí. Mas como também tem uma galera tipo old, assim, né? Com 50, 60, 70 anos também. Tem uma galera que tá lá desde o começo do Debian. Então, o B-Dale é um desses caras aí, ele tá aí desde o começo. O Ian Jackson também, que foi o cara que escreveu o DPKG. Ele tá no projeto até hoje e tal, então estão lá desde o comecinho do Debian. Quando eles entraram no Debian, eles já não eram tipo, adolescentes, era um pessoal que já trabalhava com TI e tal, e estão até hoje. Legal, né, cara? Mas tem um interesse muito grande do projeto em trazer pessoas novas, né? Porque um projeto que não consegue trazer pessoas novas não se sustenta, porque a hora que o pessoal se aposentar já era, acabou o projeto. E tem o lance da disponibilidade, né? O cara pode estar com esse... Pode ter um ano de muita coisa, porque ele possa contribuir, e tem um ano que o cara nem chega perto, porque ele não tem tempo e tal, então varia muito disso também, né? O negócio que eu vejo é que tem muita gente que tá no Debian, o pessoal mais das antigas, eles trabalham com isso, eles têm um trabalho que é Debian, basicamente, ou é algum trabalho de uma empresa que permite que eles contribuam bastante pro Debian. Entendi. Mas uma coisa que é muito importante, que foi o meu caso, é que a melhor época para você contribuir é quando você está estudando, quando você é estudante, porque isso vai explodir o seu currículo, você ser um desenvolvedor Debian, coisa do tipo, vai te dar uma vantagem muito grande em cima de outras pessoas, porque é ter experiência de trabalho. Legal você ter comentado isso. Então você acha que, por exemplo, esse trampo que você está agora aqui é na Amazon, a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia que a gente tem hoje mesmo, né? Muito bacana. Você acha que esse lance de você ser DD te ajudou a arrumar esse trampo, cara? Sem dúvida nenhuma. Zero dúvidas. Olha só que legal, cara. Não só, e essa é a questão, não me ajudou por estar escrito no meu CV que eu sou Debian Developer. Isso ajudou também, mas por eu chegar ao Debian Developer, eu aprendi muita coisa no caminho, muita coisa. Então, muitas coisas que me perguntaram durante as entrevistas, eu sabia por causa do Debian, não por causa da faculdade ou por causa de outros trabalhos. Você aprendeu como o sistema funciona mesmo, de fato, sim, baseado nisso. Desse tipo de coisa, eles perguntam como que você faz várias coisas dentro do sistema operacional, que você vai aprender que se você tiver que empacotar um negócio. Você vai aprender Git, por exemplo. Git, poucas faculdades estão ensinando Git hoje em dia. Você vai aprender no trabalho ou mexendo no Debian. Enfim, a maioria das coisas eu aprendi com o Debian. Então, na época da faculdade é quando você mais tem tempo livre, porque você vai aprender muitas coisas, vai te ajudar nas matérias ao mesmo tempo, e quando você sair da faculdade você vai estar com um currículo bom já. Então fica a dica aí pra galera que quer trampar em Dublin. E outros lugares também, né? Ou qualquer outro lugar, né? Mas com essa parte de tecnologia, pra você ver que não é só a comunidade que ganha, não é você, é tudo, né? Digamos que é como se fosse a força da natureza, cara. Plantou coisas boas,
vai todo mundo tá retornar. ganhando. Eu me divirto no processo, eu aprendo muitas coisas no processo, com a ajuda de outras pessoas, e eu ainda ganho, por exemplo, oportunidades. Daí o meu currículo fica bom, daí eu consigo mais oportunidades de emprego, etc e tal. E legal, cara. Então, basicamente, você ficou no Ubuntu, ficou no Arch também, que é uma distribuição bacana, mas aí você descobriu o Debian e ficou nele ali, né? Mas eu ainda tinha o Ubuntu com o Arch Linux, eu tirei há uns tempos atrás, eu tenho que voltar agora. Mas eu não tava só no Debian. Ah, entendi. Você ficou dando uma... eu sempre coloco uma outra distribuição assim pra dar uma fuçada. Esses dias mesmo eu tava fuçando o Funtoo, que é um projeto que eu nunca tinha testado ele. O Funtoo, cara. É bem legal, cara. Só que assim, tem que ter uns core de processador, saca? Porque essas distros compiladas assim dá ódio, assim, se tiver com dual core você vai sofrer, sacou, cara? Você baixa o update do GCC, você vai dormir e deixa o PC rodando. Exato. Tem uma história engraçada que eu já vi de um cara que ele usa Gentoo. É uma palestra que eu assisti, mas é engraçado que o cara falou assim: pô, eu chamei minha namorada pra assistir um filminho e tal, não sei o que, né, cara? Aí cheguei em casa, abri o Note, né, bonitão, coloquei o filme pra rodar, começou a dar um crash lá no VLC lá. Daí ele falou que, tipo, ficou compilando o bagulho a noite inteira, na hora que ele olhou pra trás a menina já tava dormindo já, saca? Tipo assim, é o tipo de distribuição que se der dessa, você vai ter que esperar um tempão mesmo, não adianta, cara. Cara, isso é uma coisa interessante, porque de vez em tempo, a cada 1000 anos, aparece alguém num grupo do Debian, nesse e-mail, comentando sobre esse negócio de compilar o pacote. No Debian, você consegue configurar o seu sistema para ele compilar o pacote que você quer instalar, para funcionar igual o Gentoo da vida. Aí é usando o apt build. Não sabia não, cara. apt item build, você faz uma configuração lá, e aí ao invés de você baixar os debs pré-compilados, ele vai baixar o source, vai compilar, e aí ele instala no seu sistema. Mas tem uma maneira de eu, tipo, colocar as flags de compilação do programa, entendeu? Porque esse que é o grande lance do Gentoo, né, cara? Tu pega um software e aí você, tipo, habilita o que você quer daquele software e desabilita também, entendeu? Ele tem... Sim, a vantagem principal é que você coloca principalmente aquela flag March nativo do GCC, para compilar nativamente para o seu processador. Essa é a principal vantagem. No apt build, se eu não me engano, tem como fazer. Eu fiz uma vez isso, rodei 2 updates no sistema e desativei. Porque eu não ia usar esse negócio. Ou você pode compilar na mão também. Tu pode baixar o source e compilar naturalmente também. Mas é porque o apt build deixa isso automático, né? Quando tem um update pro seu sistema, ele baixa o update, compila e instala. Legal, cara. Ele tipo armazena o software. Apt-get update usa apt build update, alguma coisa assim. Legal, não sabia disso. Muito maneiro. Tanto que eu tava até tipo dando uma olhada assim pra ver se não tem nenhum projeto do Debian, uma distribuição variada e tal, que usasse o Portage, né? Que é o Emerge lá, que é esse cara que faz o Ports, né? Que é o cara que faz ali no Gentoo essa parada de administração, né? Como se fosse o apt no Debian, né? Mas lá é esse cara que faz. E eu tentei achar alguma coisa parecida, tipo assim, um Debian com Portage, entendeu? Mas não tem, tipo assim, pelas minhas pesquisas eu não vi nada parecido. O que você vai querer vai ser o apt build. Só que assim, pouquíssimas pessoas usam, isso é um projeto meio abandonado no Debian, assim. Pode ser, eu não sei, pode ser que você encontre algum bug eventualmente, porque ninguém usa. E o que aconteceu foi o seguinte, eu como tô com o Funtoo e tô com o Debian, eu fiz testes de performance, né, pra ver essa diferença e tal. E pelo menos no meu notebook, que é um notebook bem simples e tal, eu não senti, cara. A única coisa que eu senti é que eu demorei 5 dias pra deixar o Funtoo usável, né, Sim. E eu demorei 1h20 pra deixar o Debian inteiro, completo, com todos os softwares que eu precisava, instalei, fiz updates, etc. Então... Sim, isso é uma coisa que... O ganho de desempenho ele não é tão grande assim. E ele é para casos, geralmente ele é para casos específicos. Então, se você quer, tô com Debian, quero mais desempenho. Assim, eu tive essa época assim, de vou investigar essa área do Linux de compilação e desempenho. E daí você vê que, sei lá, 80% do desempenho que você ganha vem de compilar o kernel com a flag nativa. Então, se você pegar o Debian e só compilar só o kernel com a flag nativa, você já está ganhando a maior parte do desempenho que você pode ganhar.
o que já não é muito, assim. Se eu não me engano, em casos bem específicos, ele batia em 20% de ganho. Para casos específicos. Nossa, você mas vai ganhar esse desempenho. 20% é bastante, né, cara? Mas... É bastante, mas é um caso bem específico. Porque você ganha esse desempenho para fazer certos tipos de cálculos. Por quê? Da onde que vem? Você já deu uma olhada assim, de onde que vem esse ganho de desempenho da compilação personalizada? Então, na minha visão é o seguinte, como você consegue tirar suporte de vários softwares, de programas que talvez você não precise, por exemplo, eu não uso impressora no meu notebook. Então, todos os softwares, indiferente de qual seja, pode ser tipo o VLC, entendeu? Mas eu tiro o suporte de impressora dele. E assim vai, né? Tipo, eu vou tirando o suporte de coisas que eu não vou utilizando. Então, eu posso ganhar um pouco de desempenho por isso, porque o software está mais enxuto, né? Creio eu. Então ele tem menos coisas a carregar, você acaba ganhando um pouco de desempenho. Mas no software em si, não no teu processador, né? Que já é o caso do kernel, se você compilar ele nativo ali, você vai ganhar, porque ele vai estar... é mais ou menos a mesma ideia, né? Ele vai estar deixando de fazer coisas que ele não precisa, talvez. Mas o ganho real não vem daí ainda. Ele não vem de você desativar coisas. Ele vem de você... Esse negócio é uma flag do GCC, esse caso que a gente tá falando, que é o March. É o March Native. Você usa para qualquer coisa, pro kernel ou para qualquer software. E é essa flag que vai te dar o ganho real. Você pegar um kernel e desativar um monte de módulo, não vai te dar... Eu não sou programador kernel, não sei quanto quanto de ganho isso te dá, mas é pouca coisa. Isso vai te dar um pouco de uso reduzido de memória em um caso ou outro. O que te dá um desempenho real nessa história de recompilar coisas é usar essa flag. E aí, como uma nota extra aqui, para você usar ela no kernel Linux, você tem que aplicar um patch em cima, porque o kernel Linux ele não te dá a opção nativa, ele só te dá a opção Core 2 Duo, AMD não sei o que, vai. É naquela hora que você escolhe qual processador você tem. Sei. Tem várias poucas opções. Você aplica um patch em cima, que tá no GitHub lá, eu te mando o link depois. Legal, vou testar, legal. E aí, com esse patch em cima... Ele habilita no menu ali? Oi? Ele habilita no menu mesmo, No menu, exatamente. Ele te dá a opção. Aí quando você vai na parte do processador, vai ter várias outras opções, porque daí esse patch já adicionou outros processadores. E uma opção é nativa. O que quer dizer essa opção? Essa opção faz o GCC, na hora de compilar, verificar quais são as flags de CPU? As instruções, não, quais são o instruction set do seu CPU, as instruções do seu CPU, daquele processador, e vai compilar usando elas. E o que isso quer dizer? Cada geração de processador, ela tem instruction sets mais avançados. E esses instruction sets, eles são um set mesmo, é um pacotinho, então eles têm os nomes, tipo, eu não lembro agora, mas eu acho que o nome de um deles é AVX, não sei o que, AVX4, AVX3, é uma sigla e um número. E esse instruction set, ele contém, para quem programa em Assembly, ele contém instruções que você pode usar em Assembly. Então, quando você compila genérico, o GCC ou o Clang, o seu computador, não usa essas instruções, ele usa outras que podem ser mais demoradas e que geralmente são, porque se elas existem como instruction set é porque é mais performático. E aí ele não usa elas porque ele tem que ser compatível com outros processadores que possam não ter isso. Quando você coloca nativo, ele usa tudo que ele pode usar. E é aí que você acaba ganhando desempenho. Que legal, cara. Olha, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Depois, acabando a gravação, e adivinhem só. Cara, faça isso. Vamos compilar o kernel. E aí que você consegue ganhar uns 20% de desempenho. Pô, é bastante. E esses casos específicos são quando você quer calcular um certo tipo de coisa, porque os instruction sets sempre são eles sempre são instruções para você calcular algum tipo de coisa. É uma instrução de ponto flutuante para fazer tal coisa. E aí quando você usa isso, você ganha desempenho. Então se você compilar o seu kernel no Debian com a flag nativa, você já ganha esse desempenho aí. Que claro, se você compilar os softwares também, você vai ganhar mais um pouco também. Mas o grosso do desempenho ali vai vir do kernel. Muito bom, cara, muito bom. Tá vendo, galera? Fica a dica aí pra vocês aí. É uma experiência muito legal de se fazer. Você vai aprender a aplicar um patch, você vai ter que baixar o código fonte, vai ter que baixar o patch, aplicar o patch. Aí lá nas opções do kernel e recompilar. Se você só recompilar o kernel só com o nativo, não desabilita nenhum módulo nem nada, você
você já vai ter um ganho de desempenho. E não adianta deixar depois nos comentários aqui falando que deu kernel panic aí, porque é assim mesmo, cara. A flag nativa não dá kernel panic. Se você só habilitar ela, não vai dar kernel Mas panic. pode ser que você esqueça de habilitar outras coisas. Não, se você desabilitar outras coisas, né? Porque se você deixar do jeito que tá, não vai ter problema. Porque você baixa, tem um método de recompilar o kernel para o Debian. Nesse método, envolve você baixar o kernel do Debian do jeito que ele já é compilado. Então ele não vem zerado, ele já vem com as confs default, né? Tá, Aí eu posso pegar essas confs e daí fazer mais a flag nativa. Não vai dar kernel panic, você vai ter um pouquinho de ganho de desempenho. Só que assim, é uma coisa que é para experimentação. Se você quiser usar isso de verdade, a cada update do kernel você vai ter que estar lá recompilando de novo e instalando de novo no seu sistema. Mas eu conheço uma galera que é chegada na compilação, sabe? Os caras curtem, então... É uma coisa bacana, mas é importante destacar isso, assim. Se você tentar fazer essa dinâmica de compilar... Atualizou, você tem que compilar novamente. Porque tem gente que acha que não. Compilei o kernel, instalei, está lá. Nunca mais vou fazer update do kernel. Aí, você tá perdendo update de segurança, update de ganho de desempenho, muito provavelmente. Estrutura de hardware, tudo, né? Então, é isso aí, cara. Sempre deixe seu kernel atualizado o quanto possível também, né? Porque tem máquina também que a necessidade já é outra, né? Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar, cara, quanto tempo que você contribui já com o projeto Debian e como que foi como que foi as primeiras experiências, assim, da onde surgiu, que você falou, putz, cara, eu acho que vou reportar um bug aqui, ou dá pra reportar, tem uma lista de e-mail, como que foi? Conta um pouquinho desse início. Tá, eu acho a minha primeira experiência com o Debian, tem uma página do Debian que é o contributors.debian.org, deixa eu confirmar isso, senão eu posso estar enganado. Tem uma página do Debian que é o contributors.debian.org. E nessa página ele faz um tracking das suas contribuições do Debian pelo seu e-mail. Então, a primeira contribuição que eu tenho registrado no Debian é de 2013. E essa primeira contribuição foi na wiki do Debian. Foi num bug report que eu nem lembro o que era, mas era algum bug que já estava aberto e eu só mandei mais alguma coisa. Também acontece comigo, ou alguma coisa assim. E aí algumas edições na wiki do Debian, pequenas coisas. Então eu comecei por aí. Só que onde eu mais era participativo mesmo era na comunidade. Mas pelo IRC, Telegram, onde que rolava? Ou pela wiki mesmo, lista de e-mails, sei lá. Na época eu tinha recém-mudado para Curitiba, então eu pesquisei lá, Software Livre Curitiba. Aí eu achei um grupo de software livre, uma comunidade chamada Curitiba Livre, que estava recém surgindo, assim. Eles não tinham nem feito o primeiro encontro ainda. Aí eu já comecei a mandar e-mail, não sei o que, participar e tal. E daí o primeiro encontro do Curitiba Livre foi a festa de lançamento do Debian Jesse ou Easy. Eu não lembro agora qual dos dois. 6 ou 7? Eu acho, não lembro agora qual dos dois foi em 2013. Deve ter sido a Jess. Não sei, não lembro agora, porque é a cada 2 anos mais ou menos, daí que eu fiz. Mas faz 5 anos isso. É recente até. 5 anos? Quase 6 anos. Deve ter sido eu tento pensar que foi o Easy, mas eu lembro que na festa tinha a Jess, então foi a Jess mesmo, o lançamento da Jess. Depois a gente fez a festa de lançamento do atual agora, que é o Stretch. Mas... daí eu comecei a participar da comunidade, que tinha uma comunidade pequena, mais 6, 7 pessoas, e a gente fazia eventos e se reunia com um tempo. Então, o fundamental, eu acho, para começar, foi participar de uma comunidade, ter um grupo que você possa mandar mensagem, se encontrar com frequência e tal. E para quem mora em lugares onde não tem, o ideal é participar em grupos online, por exemplo. Tem o grupo do Debian Brasil no Telegram, tem muita gente que participa lá, que é o pessoal... Tem quase 2 mil inscritos, né, no Telegram lá. Oi? Tem quase 2 mil inscritos lá no grupo. Tá quase batendo 2.000 já. Tem mais de um grupo do Debian Brasil, né, mas o maior que tem é um que eu sou administrador também. E lá tem muita gente que eu nunca vi pessoalmente, sim, mas que eu já conheço, porque a gente sempre tá trocando mensagem lá e tal, ajudando o pessoal a resolver problema. Então é uma comunidade já.
Um dia que eu encontrasse as pessoas, vou cumprimentar. Falar, você é tal pessoa. Você acha que o Telegram engoliu o IRC, cara? Você acha que... No Debian, não. Isso é uma coisa complicada, porque assim, oficialmente, o Debian não tem Telegram. Aquele Telegram Debian Brasil não é oficial, mas quem administra ele são desenvolvedores Debian do Brasil. Então, dentro do projeto Debian, o único meio oficial de comunicação é lista de e-mail ou IRC. Nesse quesito não engoliu. Mas usar o IRC é um porre. Tem gente que não concorda comigo. Mas usar o IRC é uma desgraça. Pô, não tem notificação e tal. É imprático. É imprático, porque você não consegue... se você tá offline, você não recebe mensagem. Você tá online para receber mensagem. É para ter uma solução para isso, que é o IRC versão 13, a versão 13 do protocolo. Mas que tá há 10 anos sendo desenvolvido, não saiu ainda. Acho que já tá saindo, mas daí até o servidor suportar, até o cliente suportar, blá blá blá. Ou seja, não tem histórico. O que a galera faz para poder usar o IRC é usar um gateway. Um gateway é um serviço em que você conecta uma conta Deixa lá. ligado. Aquele serviço está sempre conectado e quando você quer ver as mensagens, você vai nesse serviço. Isso pode ser o Matrix, ou o Riot, que o pessoal usa, né? Ou um servidor seu que está conectado, você conecta um servidor. Mas, cara, isso é muito imprático. Eu uso, sim. Eu uso, eu tô lá, mas eu sei que não dá pra querer que as pessoas entrem na comunidade. As minhas experiências com o IRC foi, tipo assim, entrar ali pra falar de coisas mais técnicas, né? Sim. Por exemplo, você vê que lá no grupo do Debian do Telegram tem bastante perguntas, assim, de usuários novos e etc. É pouca gente que chega ali pra perguntar de um assunto, tipo, mais profundo, assim, mais técnico, né? Sim. Agora o IRC eu acho que já é um lugar mais pra galera que já tá há um tempo, entende mais o projeto e tal, vai conversar sobre empacotamentos, buscar dicas, ajuda, sponsor e etc, né, cara? Mas exatamente. Mas isso não é uma regra, assim. Sim, só claro. aconteceu que ficou assim, né? Naturalmente. Então, é isso mesmo. De vez em quando alguém pede uma coisa mais avançada no grupo do Telegram, a gente responde. O Giovanni, que foi quem me ajudou os primeiros pacotes ali que eu fiz e tal, eu conheci ele no IRC, entendeu? Tipo assim, eu tive que ir no IRC lá tal, daí um cara falou comigo, tal, o Jota lá, não lembro como que era. O Jova? Jova. Eu lembro disso. Eu lembro dessa história. Daí ele me ajudou e tal, e eu tava lá no dia, né, na mini DebConf. Você tava junto com você. Eu acho que foi você que comentou tal, não sei se foi você. Mas eu falei, não, foi um cara assim que me ajudou, não sei o que lá. Aí você falou, mas o cara tá aqui ele tava na minha frente, literalmente, né, cara? É o Giovanni, esse cara aqui, eu falei, não acredito, né, cara? Isso foi muito legal, cara. Foi o que aconteceu contigo lá em Montreal, aconteceu comigo em Curitiba também, cara. É verdade. O cara que me ajudou, contribuiu, tava na minha frente, isso foi muito massa, cara. E é legal essa dedicação dos caras, assim, quando vira DD ou DM, ou enfim, mas de ajudar quem tá querendo fazer algo parecido, entendeu? Eu acho isso sensacional. Eu acho que são com pequenas atitudes dessas que a gente poderia mudar o mundo inteiro, sacou? Tipo, com certeza, pô. Eu vejo o software livre como algo importante, assim, eticamente, entendeu, cara? Por isso que eu fico meio chateado com esse pessoal mais hater, assim, tipo, que é meio... Sei lá, não, tem que ser assim, não sei o quê, tipo, vai ler o manual, sei lá, tipo, tem uns caras... Tá certo e ao mesmo tempo... não precisa ser ríspido, sabe? Eu não gosto muito dessa... Isso é uma coisa, é um assunto complicado. Delicado. Já foi pior no passado. Depende de comunidade para comunidade. Tem ondas de períodos em que é pior, períodos em que é melhor. No geral, o Debian é uma das melhores questões. Eu fui bem recebido, cara. Eu agradeço vocês aí. A gente tem um código de conduta que deve ser seguido. Esse código de conduta tenta garantir que o ambiente vai ser bom para todo mundo. Assim. Não pode tratar mal uma pessoa. Então, por exemplo, às vezes chega alguém mandando pergunta sem noção no grupo. Assim, como eu faço tal coisa? E a pessoa não leu... eu tô dando esse erro aqui. E na metade do erro já tá a solução, sabe? Sim, isso é Às muito vezes comum. dá raiva. Você fala, mano, você quer que... Porque parece que a pessoa tá querendo que você faça trabalho pra ela de graça. Ela não leu.
Só que você não pode chegar e xingar a pessoa. Ah, mas você pode chegar pro Você já teve cara aquela situação. com toda a humildade do mundo e falar, você leu o erro, né? Tipo, você pode falar Você isso, fala, ó, né? você tem que ler o erro. Por mais difícil que possa ser, a gente tem que agir assim, porque provavelmente todo mundo já esteve naquela situação. É. Então, Eu já tive, você já. não quer que... Mas ainda bem que eu tive amigos que eles falavam isso pra mim. Mas você já leu o erro, já? Aí eu falava, não, eu li, mas não entendi. Daí eu lia de novo e eu falava, putz, tá aqui, tá escrito, eu preciso entender. E o esforço vai daí, né, cara? Assim, sempre depende do nível de intimidade, né? Porque, por exemplo, se for um amigo seu e você tiver uma certa intimidade, você pode falar, mano, vai esquentar, lê esse negócio aí. Sim, sim. Porque não vai ser algo que vai ser... Ele não vai ficar envergonhado, não vai ser extremamente ofensivo. É meio que na amizade. Pode ser. Em um caso hipotético. Mas quando você não conhece a pessoa, você não pode fazer um negócio desse. Tem que... E na comunidade tem que tomar cuidado mesmo, né, cara? Sim, tem que tratar cordialmente as pessoas. Você tem que se esforçar, né, cara, pra tratar bem as pessoas, para as pessoas te tratarem bem também, obviamente, né? Mas na pior das hipóteses, você não responde. Você vê uma pessoa perguntando um negócio que você acha muito absurdo, que ela isso, você fica quieto. Você fica bravo, você não responde. Talvez alguém responda, se alguém não responder, vai ser uma pena, mas eventualmente a pessoa vai se tocar. Vai ou achar ajuda de outra pessoa, ou sei lá. Mas ó, nesse tempo todo que assim, não faz muito tempo, né, que eu contribuo com o projeto de alguma maneira. Eu acho que até o lance do meu canal no YouTube, como eu tava te comentando, é uma maneira de eu contribuir também, né, de mostrar os softwares e tal. Eu acho muito bacana mesmo. O vídeo que você fez da Mini Dev Conf eu achei muito legal. Fico muito agradecido da minha parte por você ter feito essa... É uma contribuição que você faz pro projeto Debian, um negócio desse. Você faz um vídeo de ajudando a divulgar o evento e tal. Legal, cara. Eu agradeço também da mesma forma vocês terem recebido. O Heriberto, a galera desacredita, mas é verdade. Lembra, no dia do churrasco lá, tava eu e o Heriberto, ele tipo me passando coisa de pacotamento assim ainda, sabe? Então... Cara, o Heriberto é aficionado no Debian, totalmente aficionado no Debian. Manda muito bem, né? E ele gosta de ensinar, então se você chega pra ele e fala, cara, eu queria fazer tal coisa e tal, ele tipo, não, puxa aí, senta que ele começa, entendeu? Ele começa a te dar uma aula e isso é muito legal, cara. É muito legal. No Debian você vai encontrar as pessoas com as melhores didáticas do mundo, assim. O Creteu também, o Heriberto e o Creteu são pessoas que são bem conhecidas na comunidade por ter uma didática muito boa. Então eles ensinam muito bem. Você vê as coisas deles, você pensa, pô, eu queria ter um professor desse na faculdade ensinando tal matéria, sabe? É verdade. E a dedicação que eles têm é admirável, né, cara? Então, tipo assim, a gente, sei lá, eu que tô novato ainda, né, nesse rolê, sempre quero fazer mais, até por admirar esses caras e você e outros caras, etc, entendeu? Porque esse é um incentivo muito legal mesmo, cara. Eu espero que mais pessoas contribuem sempre, e a minha ideia também de estar fazendo esse vídeo é pro pessoal que quiser contribuir, ver que é possível, que dá pra gente se ajudar, que é bacana, que funciona. Sim, e se você quiser contribuir pro Debian, com certeza vai ter alguém querendo te ajudar a contribuir pro Debian, independente da área que você quiser. Então, é só uma questão de você achar a pessoa que vai te ajudar. Então, tá, você começou ali, faz uns 5, 6 anos que você começou a contribuir, então, com software livre, de uma certa forma, ou com o Debian especificamente? Com o Debian especificamente. Tá. E você lembra quando que foi o primeiro pacote que você fez, cara, que você empacotou? Da sensação? Eu lembro. Empacotar, fazer pacote no Debian é um negócio que era muito, 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 muito difícil de fazer em 2013. Por quê? Porque se você quisesse aprender sozinho, era o demônio. A documentação era péssima, tinha 20 mil documentações pra você fazer um pacote. Você começava a ler o negócio e falava, mano, eu não quero, desisto, não quero mais fazer isso aqui. Eu tô lendo esse negócio aqui, aí de repente começou a falar de outro jeito, eu nem sei qual que eu tenho que fazer, eu não quero aprender todos os jeitos agora, eu quero só aprender o básico e fazer uma coisa. E crescer gradualmente, porque o processo natural de aprendizado é gradual, você vai subindo as escadinhas, né? Então, eu sempre quis fazer pacote, desde 2013, e daí eu tava nessa, ia nos eventos de software livre, e aí eu acho que em 2014 ou 15, acho que foi 2014, eu fui em algum evento e falei com o Heriberto. Cheguei no Heriberto e falei assim, ó, quero fazer um pacote.
Aí ele falou, não sei o que e tal, pega e faz, você tem que fazer. Se você ficar nessa de quero fazer, nunca vai sair. Mas já tinha os vídeos dele já ou não? Acho que a primeira vez não. Os vídeos acho que saíram em 2015, se eu não me engano. Eu lembro que quando eu comecei a querer empacotar, não tinha os vídeos. Esse é o principal. Aí, eventualmente, o Heriberto lançou esses vídeos dele no YouTube, que é uma série de 6 vídeos, eu acho. Cada um com 3 horinhas ali. Sim, é uns vídeos, 3 horas cada vídeo. Assim. Mas ele explica de cabo a rabo. O primeiro vídeo é só sobre como funciona o projeto. O segundo começa a ser mais técnico. E os últimos é um exemplo já, se não me engano. E aí ele lançou esses vídeos no YouTube. E esses vídeos são excelentes. Se você quer começar a empacotar, você tem que começar com os vídeos. Mas você acha que ainda tá recente ainda? Mudou algumas coisas, né, nesses últimos tempos. Mas o cara consegue usar o vídeo do Heriberto pra tranquilo ou não? Ou vai faltar alguma coisa hoje? Tá, os vídeos eles já devem ter uns 3, 4 anos hoje, eu acho. Não sei se o Heriberto pretende atualizar eventualmente, mas assim, não é muita coisa que mudou. E o que eu me lembro de cara, assim, é o método que o Heriberto usa para construir os pacotes. Ele usa um método chamado... Ele usa um software chamado Debuild com um CHRoot. Então ele faz um CHRoot na mão, ele dá um CHRoot na jaula e faz um Debuild. CHRoot é como se fosse uma máquina virtual. Então ele cria uma maquinazinha virtual, entra lá dentro e compila o pacote lá dentro. E se você buildar um pacote no Debian Unstable, que é o seed. Esse é um método que eu imagino que se ele fizer o vídeo, ele vai trocar para usar o S-Build. Só que assim, se você usar de cabo a rabo do jeito que ele ensina nos vídeos, vai funcionar perfeitamente também. Só eu, por exemplo, não considero o método mais prático, mas isso não impede de maneira alguma os vídeos de serem o melhor método de iniciar o empacotamento ainda. Você começa por lá, e aí de repente quando você quiser usar o S-Build, você migra muito facilmente, você vai migrar para o S-Build. E começando com o Debuild, você vai até entender como é que funciona. Assim, porque o S-Build é meio que um método Heriberto, só que um pouco mais abstraído e com algumas funçõezinhas extras, algumas features a mais. Legal. Então você lembra do primeiro pacote? Então foi nesse rolê. Você chegou pra ele e falou, senta e faz aí, alguma coisa assim, você fez? Sim. Então, eu cheguei e falei isso, aí no segundo ano, no ano seguinte eu cheguei e falei isso de novo, e ainda não tinha feito nada, aí acho que no terceiro ano, aí eu fiz. E começou com a primeira mini DevConf que a gente fez. Em Curitiba mesmo? Foi em Curitiba. As mini DevConfs até hoje foram todas em Curitiba, 2016, 17 e 18. Quem sabe 19 a gente seja em outro lugar. Eu acho que é isso, eu fui no de 18, no ano passado esse mesmo. Foi no de 18. Aí na de 16 teve um workshop de empacotamento, que daí o Heriberto fez, e aí eu fui nesse workshop, e aí no workshop o Heriberto falava alguma coisa assim, cara, você quer fazer um pacote? Você faz agora, você vai sair desse fim de semana com o seu pacote feito. Aí ele fez eu fazer 3 pacotes lá. É bem assim não. E daí foi assim que saiu, e na real é assim mesmo. Você tem que pegar e entender que você não vai fazer tudo de uma vez. Faça os vídeos do Heriberto, não precisa nem assistir todos, assiste os 3 primeiros. Se assiste os 3 primeiros, que dá umas 6 horas de vídeo, você já consegue fazer um pacote básico. Não um pacote do zero. Você pega um pacote órfão, faz uma pequena alteração e manda. E tem muito isso, né? Tem muito pacote precisando de pequenininhas alterações que você poderia contribuir, né, cara? Exatamente. Pacote não falta. Isso é garantido. Então, o problema é esse. O problema é que as pessoas, inclusive esse foi o problema que eu tive, começava com essa de não, eu não vou começar fazendo uma coisa pequena, assim, vou começar fazendo alguma coisa grande, ou vou virar o desenvolvedor de um projeto que está abandonado e vou empacotar. Não. Você tem que parar de viajar. Se você quer aprender empacotamento, começa do básico. Pega um pacote órfão, faz uma pequena alteração e manda. E aí o que vai acontecer? Você viu os vídeos, você aprendeu um tanto. Você fez um pouquinho e você mandou. Beleza? Você vai atrás de um mentor para te sponsorar, certo? O mentor vai ser o desenvolvedor dele que vai aceitar os seus pacotes dentro do projeto. O pacote sai com o seu nome, mas aquele desenvolvedor foi quem aceitou. Esse mentor é fácil de achar. Por exemplo, se algum brasileiro quiser, eu aceito ser mentor, estou aceitando ser mentor de qualquer pessoa que quiser começar a empacotar. Tem um pessoal que tá te procurando, assim, pra essa parada, ou você acha que é meio devagar, assim? Você esperava mais, talvez? Ou... Você entendeu minha pergunta? Sim. Atualmente eu tô mentorando...
É que mentorando não é um status oficial, mas tem uma pessoa que eu tô fazendo upload dos pacotes, que é o Francis Carlos, ele tá no grupo lá também, ele tá mantendo um pacote hoje, eu sponsorei mais um pacote órfão dele, e tem um na fila 1000 pra entrar. Uhum. E aí no time Security Tools, tem mais uma pessoa que eu tô fazendo o sponsor quando ele pede sempre. Daí ele não manda pra mim, ele manda pra lista do time. E daí qualquer pessoa do time vai lá e faz o sponsor. Eu tô tentando pegar sempre pra fazer o quanto antes. E daí a questão é essa, você vai fazer um pequeno pacote e aí você já viu os vídeos e tal. É muita coisa aqui no vídeo, você não precisa aprender tudo, decorar tudo. Mas o importante é que você faça um pacote. Uma pequena alteração. E aí você faz um. Quando você fizer o segundo pacote, dependendo de como você conversar com o seu mentor, pode ser que o mentor fale assim: ah, legal, eu vi que você fez isso, aproveita que você pode fazer essa coisa aqui também. E aí o mentor te manda um link com a explicação de alguma outra alteração que você pode fazer. E é aí que você vai crescendo. Você vai cada vez fazendo uma alteraçãozinha a mais e entendendo quais são todas as... qual é todo o processo que está envolvido por trás de fazer um pacote, até uma hora que você consegue atingir uma certa independência e por conta própria ir atrás de melhorias do pacote. E aí você deixa de precisar de um mentor e basicamente esse é o caminho das pedras, né, para quem tá afim de empacotar. Vídeo do Heriberto, certo? Vídeo do Heriberto, para ter uma boa base ali de como funciona, cria uma jaulinha, começa com um pacote simples, tem bastante pacote órfão mesmo. E aí depois você vai ali no Telegram no Debian Brasil ou no IRC, né, do Debian, e aí chega pros caras e fala: olha, eu empacotei tal coisa, acho que corrigi alguns bugs, eu preciso de ajuda pra tá dando uma olhada, e alguém vai levantar a mão ali pra você falando: ó, eu vou olhar, entendeu? Exatamente. Existe um procedimento genérico, quando eu digo genérico, eu digo meio que internacional, para você ir atrás de um mentor, que é você abrir um bug lá, request for sponsor do seu pacote, ir no mentors, no IRC do mentors também, só que aí é mais um processo, vou ter vários mentores e alguém vai pegar seu pacote. O que eu acho ideal, e que a gente tem que aproveitar, porque é uma coisa que tem no Brasil hoje, que nem todo mundo tem, é aproveitar os mentores brasileiros. Você consegue um mentor para ser um para um com você, assim. Então, vai na comunidade brasileira do Debian, tanto no IRC quanto no Telegram, e fala: eu quero um mentor para tal pacote. E aí algum brasileiro vai te ajudar. E esse brasileiro vai te ajudar com, provavelmente, não posso garantir, né? Não sei, cada um, mas no geral, ele vai te ajudar com quaisquer outros futuros pacotes. E assim você consegue crescer muito mais rápido. E tem bastante brasileiro, você vai estar tratando sua língua natal, que permite com que vocês dois consigam se expressar melhor. E você já tem um possível advogado para quando você quiser virar mantenedor ou desenvolvedor Debian. Como que funciona essa parte do Debian Maintainer e o Debian Developer? Desculpa. Como referência, tem uma palestra do Heriberto também que comenta sobre isso. Se a gente quiser ver, pesquisa no YouTube ali, Heriberto, Debian, daí vai ter eu não lembro o título da palestra, mas ele tem alguma que ele explica mais a fundo. Eu acho que é tipo como você ser um DM ou um DD no Debian, coisas do tipo. 40 minutos ele explicando só sobre isso. Mas assim, passa uma visão geral pra galera, assim, pra entender. Existem níveis de contribuidores no Debian, meio que níveis. É errado ver como níveis porque a gente não vê como uma hierarquia, a gente não se vê como superior um ao outro, tá? Essa é uma ideia errada e ela é visto como errado pela comunidade Debian no geral. Mas geralmente a gente chama de Debian Contributor quem faz contribuições pro Debian, contribuições, por exemplo, de notícia, de tradução, de wiki, de bug report, você é um contribuidor Debian. Mas até o cara que empacota, ele não é um DM, ele é um Debian Contributor, né? Exatamente. Pode ser até no empacotamento também, né? Mas o cara, não quero, tipo assim, ser DM, eu não quero ter essa responsabilidade, mas ajudei aqui no pacote, beleza, e é nóis. Sim, você é um contribuidor Debian. Tem bastante gente anônima, né, que ajuda também, então. Tem inclusive Debian Developer que é anônimo. Olha só, legal. Que meio que virou developer meio que junto comigo, então eu vi o processo dele, eu vi que ele usa um pseudônimo lá, essa pessoa, né? Então basicamente você pode contribuir com várias formas, né, como você estava comentando.
E aí depois você tem esse próximo passo que seria o DM, né? Se você trabalhar com empacotamento. Tá. Então, se você for trabalhar com empacotamento, o próximo passo que você pode é o seguinte: eu já mantenho alguns pacotes. Você manter alguns pacotes não quer dizer que você é um Debian Maintainer. O Debian Maintainer é o Debian Maintainer. É igual eu mantenho algumas coisas, mas eu não sou um DM. Quem sabe um dia, entendeu? A minha vontade, obviamente, que é, mas eu ainda não sou. Mesmo empacotando algumas coisas, eu não tenho esse status, né, digamos. É importante notar que a diferença prática entre um contributor, um DN, um developer, ela está no grau de responsabilidade, talvez, com aquilo? De responsabilidade, enquanto é responsabilidade, mas, por exemplo, para tomada de decisões no geral, a voz de todo mundo é ouvida. Tá. A única exceção é para votações de, por exemplo, o líder do projeto. Então, tem uma votação, um novo líder do projeto, aí só os developers podem votar. Quando tem votação de uma GR, uma General Resolution, só os developers podem votar. E um exemplo de GR foi uma que teve no Stendhal em 2013, lá teve uma meio polêmica, daí só os developers podiam votar. Fora isso, para decidir coisas, para discutir coisas, todo mundo pode. E não tem diferença do peso da voz, se é um DB, se nunca apareceu no projeto, não interfere. A opinião é válida de todo mundo. Então, a diferença, o lance é que se você, no seu caso, você mantém pacotes, para você, hoje você precisa de um sponsor, você faz uma alteração, algum developer tem que ir lá e aceitar a sua alteração e tentar no repositório. O ideal é que você consiga fazer você mesmo. Você faz essa alteração, você faz o upload e já cai no repositório. Mas e aí que é um DM. É um DM, isso. Você pode fazer o upload dos seus pacotes, né? Daqueles pacotes que você já foi autorizado por um DD já a estar fazendo esse empacotamento. Quando vocês viram um Debian Maintainer, algum developer, algum DD, vai lá e vai dizer: esse maintainer pode fazer o upload desses X pacotes sem ninguém aprovar. E aí, a partir daí, você tem liberdade para upar os pacotes sem passar por ninguém. Isso dá uma praticidade maior para o projeto e para você. E aí, o próximo passo seria o DD, que ele tem autonomia, basicamente ele pode fazer o upload de qualquer coisa no FTP oficial do Debian. É algo parecido com isso. Sim, o DD é o próximo na linha, o DD Uploader. A gente está seguindo a linha de quem empacota, tá? Então vai ser o Maintainer, daí o Debian Developer Uploader. Depois a gente comenta sobre o outro Debian Developer. Mas aí quando você vira um Debian Developer Uploader, você pode fazer o upload de qualquer coisa. Só que existe uma política do Debian que você não vai fazer upload de qualquer coisa. Por exemplo, se eu chegar hoje e o terceiro, que é do Debian também, ele fez uma piadinha uma vez comigo, ele falou: vai lá, agora faz um upload do GCC. Se você faz um upload do GCC no Debian, você vai causar o caos total. Uma anarquia, né? Se você subir o nível de compatibilidade lá da glibc, você vai causar um rebuild de todos os pacotes que dependem do GCC, e aí... vai crashar. Destruição total do... Existe alguma maneira de proteger isso, cara? Porque assim, o DD, ele tem acesso a isso, né? Mas existe um backup? Sim. Será que já aconteceu, tipo, alguém na maldade? Cansei do projeto, eu vou fuder aqui, entendeu? Cara, tipo, existe, será isso, historicamente, assim? Eu não sei de nenhum caso em que aconteceu. Se acontecer, pior das hipóteses, vai quebrar o Debian Unstable. Não vai atingir o teste, não vai atingir o stable. Tá vendo, galera? Que legal. É algo que a gente consegue voltar atrás e é rastreado. Você sabe quem foi que fez. Então, o cara quicado, né? Sei lá. Vai ser expurgado do projeto aí, mas eu acho muito difícil fazer isso, porque assim, é uma coisa. Você ser um Debian Developer é uma coisa profissional, assim, não é brincadeira. É uma responsabilidade, né, cara? Sim, isso aí tá no seu currículo que você é um Debian Developer. Você é um projeto grande. Você faz um negócio na malícia, você é expulso do projeto, a hora que alguém for te contratar com uma empresa vai estar lá, porque você vai virar notícia, sabe? Vai estar lá, tal desenvolvedor fez tal coisa no projeto e o cara vai falar: não, como é que eu vou te contratar se você fez isso aqui? Então, é visto de maneira profissional as coisas que a gente faz. Mas pra vocês verem que a coisa funciona bem, né? Depois que um pacote ele é upado no Debian, pode ser pelo Samuel ou por qualquer um outro, né, DD,
esse pacote ele vai direto pro seed, né, que é o unstable, que geralmente quem que utiliza o seed? Caras como o Samuel, por exemplo, ele pode utilizar o seed na máquina dele para ele poder ficar vendo os pacotes, como que tá, né, a coisa da atualização, mas raramente o cara usa, o cara tipo tem uma jaula, ele tem alguma coisa assim para poder estar olhando isso. Aí depois de 5 dias que tiver, me corrija se eu estiver errado, mas depois de mais ou menos uns 5 dias que esse pacote estiver dentro do seed e não causar nenhum bug crítico, né, nenhum problema ali e tal, o pessoal testa, né, etc. Aí ele cai para o teste, né? Automaticamente ele vai para o teste e fica ali também. Se caso der o bug e tal, vai ter que ser corrigido, etc. Mas aí só depois que tem certeza absoluta que esse pacote está muito bom e tal, aí que eles fecham, faz o freeze, né? Faz o congelamento do sistema e aí testa tudo para não ter nenhum bug, só daí que vai lançar o stable, né? Então, tipo assim, é um processo que demora um tempo para um pacote entrar no Debian e tá legal lá dentro, mas que é muito importante para a segurança do projeto mesmo, porque existem milhares de servidores Debian aí, então quer dizer, se por culpa de um desenvolvedor quebrar um sistema de alguma forma, tipo, vamos subir o GCC lá de outro jeito e tal, ainda para poder causar um problema nas máquinas que a gente tem espalhada por aí, não vai rolar, né, cara? Não atinge. Vai atingir, quando eu falei que ia causar um caos, naquele exemplo do GTC, ia causar um caos na infra do Debian. Não ia atingir, o cliente final não ia chegar a atingir, isso é garantido. Os builders do Debian iam sobrecarregar com uma transição dando um trigger na transição. Que eu nem sei se não tem já um bloqueio para isso, assim, na teoria. Uma regra. Eles poderiam bloquear esse tipo de coisa, mas. Mas o pessoal é confiável na sua maior parte, né? Não atinge o usuário final. E o que você falou sobre os dias é mais ou menos correto, assim. Então, quando um pacote entra no unstable, ele varia o tempo que ele fica no unstable até ir para o teste. Nesse tempo pode ser, ele no mínimo vai ser 2 dias, e no máximo pode ser, se não me engano, 25 dias. Essa política, ela mudou nos últimos meses, e ela vai continuar mudando porque o nosso sistema, o pessoal que cuida disso, que é o time de release, são eles que decidem quanto tempo vai ficar lá. E eles estão alterando porque agora a gente está tendo um controle maior em cima do QA dos pacotes, o Quality Assurance, o controle de qualidade. Então, conforme a gente consegue ter um controle de qualidade maior, essas datas que o pacote fica no unstable, elas vão se alterando. Porque, como adendo, o nível de QA do Debian hoje, o QA que a gente tem no Debian hoje, se ele não é estado da arte, ele se aproxima muito do estado da arte hoje. Porque a gente tem coisas que nasceram no Debian que são usadas por outras distros, como por exemplo Reproducible Builds. E a gente tem, o que mais chama atenção é Reproducible Builds e o CI, o Continuous Integration. Então a gente tem isso, entre outros testes, que são testes automatizados que rodam nos pacotes do Unstable e do Testing. E do Stable acho que também rodam, só que o foco aqui é o Unstable e o Testing. Então sempre que eu faço upload de um pacote com Unstable, N testes são rodados. E se algum desses testes reprovar, se ele reprovar em muitos testes, isso é uma bandeira vermelha, assim, é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. Então, hoje, você pode escrever um teste automatizado para o seu pacote, e esse teste, quando você upa, tem um servidor que vai ficar rodando esses testes. E se esse teste quebrar, ele marca lá e esse pacote, o período para ele entrar no testing vai ser estendido, porque houve uma regressão. Uhum. Então, no futuro, até onde eu sei, o pessoal do release quer inclusive impedir. Se houver uma regressão, o pacote não entra. O prazo não é só estendido, o pacote não vai mais entrar. E esse teste é rodado sempre que uma dependência do seu pacote também é atualizada. Então a gente vai conseguir ter um controle muito estável ali do Debian Testing. Não estou nem falando do stable, estou falando do testing já. A gente vai conseguir garantir que o testing está em um estado excelente. Que já é, né? Hoje, assim, eu uso o testing e há uns anos já que eu uso o testing e uso stable também, dependendo da máquina, que eu tenho alguns laboratórios, assim. Sim. Mas eu nunca tive problema com o teste, não, a não ser coisas muito simples, assim, bugs, assim,
que precisam de correções, mas coisas que nada que atrapalhou no sistema. Eu sei que no passado já teve uma coisa, eu acho que foi no Unstable só, já teve um negócio que quebrou o sistema, quebrou a rede do sistema. Mas ficou no repositório por 6 horas e caiu no jogo aí pro testing. Mas esses testes, só pra dar um entendimento melhor, assim, a gente tem, os que eu lembro de cabeça agora é o QA, é o CI, desculpa, integração contínua, que é um teste que o mantenedor, o desenvolvedor, o developer, quem mantém o pacote escreve, ou seja, tem uma sintaxe lá, ele descreve um teste pro pacote e ele sempre é rodado. Então, esse é um que detecta a regressão. A gente tem o Reproducible Builds, que ele vai pegar esse pacote e vai recompilar ele em ambientes diferentes. Então, ele pega um sistema tal, um sistema X e um Y, e tenta fazer eles mais diferentes possíveis um do outro, com a mesma estrutura de processador. E aí ele compila o pacote nos dois e vê se o resultado é idêntico. Se não for idêntico, ele marca que o build não é reproduzível. E essa é um projeto inédito que nasceu no Debian e hoje quase todas as equipes usam. E aí você consegue detectar alguns bugs. Você consegue detectar bugs de por exemplo, deixa eu pensar, que tipo de bug você detecta? Se der bug de ponteiro, por exemplo, você pode detectar aí, porque uma máquina tem mais memória que a outra, e quando tem pouca memória, aquele bug não aparece. Quando tem muita memória, aquele bug começa a aparecer. E você tem também a compilação em várias arquiteturas diferentes, então o Debian compila para explorar 25 arquiteturas. E eu acho que também é a distro que mais tem arquiteturas, né? Sim, o Debian tem, eu acho que está com 24 arquiteturas hoje, 10 oficiais e 14 não oficiais, se eu não me engano. Bastante, né? Por isso que a gente brinca que fala que o Debian funciona tipo de um foguete a uma cafeteira, saca? Porque vai ter muita arquitetura ali. E aí você já pega outra classe de problemas que são problemas de engines do processador. Então, só surgem em Big Engine, problemas só surgem em Little Engine. E aí você já pega também. Então, o QA é muito complexo. Tem o Fill Parts também. O Fill Parts, ele faz um teste de upgrade, de instalação e remoção do seu pacote. Então ele vai pegar o seu pacote, vai instalar a versão anterior, vai fazer um upgrade, ver se deu certo, vai fazer a instalação, a remoção. Se alguma dessas etapas quebrar, ele vai te avisar também. E funciona também mais ou menos como o Call Builder, né? Sim, o Fill Parts, ele... O Call Builder ele vai fazer isso também, né? Ele vai checar ali dependências e tal, vai ver se instala certinho. É que se você usar o S-Build, você não vai precisar do Call Builder. Ah, tá. Porque ele daí já tá integrado ali. S-Build e você habilita o Fill Parts, você não precisa do Call Builder. Eu preciso me atualizar, que eu ainda faço Você já mantém pacote, então se você pesquisar S-Build no qualquer buscador do Google, vai ter o wiki do S-Build e lá tem passo a passo como você seta ele. Você instala isso, faz a configuração, papapá. Se termina aquilo lá, você pode, para se buildar um pacote, ao invés de você dar Sega root e tal, você põe o pacote no seu sistema, diferente de qual release ele é, e você vai rodar o comando sbuild -d tá. Você não precisa estar numa jaula, né? Ele faz isso automaticamente, entendi. Sim. A vantagem principal do sbuild em cima do método manual é que o sbuild pega um Sega root limpo sempre. Então vai ter um Sega root canônico, e aí quando você vai buildar um pacote, ele faz uma instância desse Sega root, e lá dentro ele instala as dependências de build, e ele builda o pacote. Quando ele termina, ele joga fora. Então, mas ele usa um Sega root da vida mesmo ou ele usa um virtualizador? Legal. Legal. Só que você não fica com lixo, porque se você fizer manualmente, você vai ter que instalar as dependências de build de um pacote no seu Sega root, e elas vão ficar lá. Você não vai remover. E aí o que acontece é que isso esconde bugs. Porque se você pegar um outro pacote e você esquece de declarar uma dependência de build nele, mas ela já está no seu Sega root, o build vai ocorrer com sucesso. E se você usar esse build, não, ele vai falhar. Legal, gostei da ideia, vou pesquisar e vou tentar fechar uns pacotinhos que eu tenho aqui com esse build, cara. Muito bom. Então, o primeiro, só para concluir, o primeiro cara que você mandou lá, qual que foi? Você lembra o nome do programa? Sim, foi o JWN. Eu escolhi esse pacote. O que faz? Eu não lembro. Oi? Quem que é esse cara? Eu não lembro. Ele é uma interface gráfica do tipo, é uma Tiling Window Manager. Mas talvez você vai reconhecer quando eu explicar de onde que ele vem. Eu tava olhando ali sobre os pacotes órfãos, e aí quando eu abri ele, eu achei ele familiar.
e eu fui ver, e ele é a interface que Puppy Linux usa. Sei. Então a interface do Puppy Linux é o JWM. Então logo de cara você pegou uma DE, assim, pra já... mas Tinha poucos bugs e tal. O importante é você fazer uma pequena alteração apenas. Aham. Então, você não precisa resolver tudo. Então, fiz lá uma pequena alteração. Daí, se olhar no changelog, tá lá o changelog do meu primeiro pacote, acho que foi em março de 2016, se não me engano. Fiz uma pequena alteração. Hoje eu sou mantenedor desse pacote. Depois daí quando eu comecei a ter mais conhecimento, até se você ver o histórico do changelog, depois tem um changelog maiorzinho com mais coisas. Daí eu já tava aprendendo mais coisas. O Heriberto ia falando. Era o Heriberto que tava fazendo meus pontos. Ele ia falando, você pode resolver isso. Aí eu fazia no pacote. E é até legal você comentar disso. Por exemplo, eu recebi alguns bugs de um pacote que eu faço, que é aquele OB menu, que é pra criar menu no OpenBox ali e tal, né? Só que assim, são problemas relacionados ao upstream, ao cara que desenvolve, não problemas relacionados ao empacotamento em si. Por exemplo, se eu não me engano, a versão do Python é antiga, os caras precisam atualizar e tal. Só que daí eu tento entrar sempre em contato com esse cara que desenvolveu, mas não consigo, entendeu? Tipo, o cara não me responde, o cara sumiu e tal. O que eu posso fazer nesse caso, cara? Ele não tá no GitHub esse projeto. Não, ele tem o Git, mas ele não responde os issues. Eu já tentei de várias formas falar com ele. Nesse caso é o seguinte. Quando alguém vai reportar um bug pro seu pacote, é comum que as pessoas reportem problemas que são do upstream. Não é um problema seu. Mas você não fala pra pessoa, vai lá e fala pro upstream e fecha o bug. Você não pode. Tem uma política lá que você não pode sair fechando bug. E é um bug de fato, então deixa aberto. O que a gente faz é o seguinte. A gente repassa pro upstream esse bug report e a gente seta tem uma flag lá pra gente setar aquele bug como forwarded, que é seguindo, encaminhado. Tá. Aí você seta como encaminhado e você passa uma URL de pra onde você encaminhou. E se for uma issue do GitHub, o sistema de bug do Debian vai detectar automaticamente quando aquela issue for fechada. E aí ele responde no bug falando que a issue foi fechada. Que legal, cara. E esse é o seu método de dizer assim, esse é um problema do upstream, aqui tá o bug report do upstream, se você quer saber quando vai ser resolvido, você olha lá. E aí, fora isso, a única coisa que você pode fazer é você mesmo corrigir o bug. Programando em si, né? E fazer um patch, é isso? Fazer um patch no seu pacote. E aí você corrige o bug assim. Ou você espera o upstream resolver. Fora isso, não tem... Não tem o que fazer, né? Se o upstream não tem um GitHub, não tem um Git, o que você faz é o seguinte, você manda um e-mail para ele, só que você copia o e-mail para alguma lista do Debian, geralmente a lista do time, que o Alexei fez no nosso time agora de segurança, ele mandou pro upstream e mandou com cópia a lista do time, e aí ele botou o endereço do arquivo do e-mail. Todo e-mail da lista de e-mails ele vai para a web e vira uma URL depois para você poder ler esse e-mail. Então, no campo encaminhado ele botou aquele e-mail. Se ele quiser, se o upstream responder, vai ficar naquela thread e aí fica na URL. Essa questão das listas de e-mails é bem legal. Tem várias listas com vários assuntos diferentes. É muito simples de você se cadastrar, né, cara? Basicamente, você só manda um e-mail e já automaticamente está cadastrado, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar até. Quando você está começando a empacotar, uma das coisas recomendáveis é você começar a interagir com um time. Não fica só no seu mentor. Então, assim que der, você começa a entrar num time, porque no time você vai ter contato com mais pessoas. E o melhor lugar de você conseguir um sponsor é no time, eu acho. Fora ter um mentor. Então, o ideal é começar com um mentor direto, ao invés de ir no mentor. Claro que você pode ir no mentors também, e lá você também pode conseguir alguém direto. Mas o quanto antes você ir para um time, porque no time você vai ter contato com outros developers. E os developers Debian, eles têm opiniões diferentes, eles têm know-how diferentes. Então um problema que um vai perceber, o outro não vai perceber. Quando você começa a interagir no time, você começa a ver esse tipo de coisa. Por exemplo, o Gianfranco do time do Security Tools, ele percebia muito problema de makefile dos meus pacotes, coisa que os outros sponsors não percebiam, porque ele é muito experiente com makefile. Daí já vou te dando uma força, você foi evoluindo, cada dia mais. E no final o Gianfranco foi o meu advogado para eu virar mantenedor. E tem essa também, galera. Por exemplo, se um dia você quiser ser DM, começa por aí, né? Aí você já tem que ter um advogado também, né, cara? Você primeiro que precisa ter uma série de assinaturas da tua chave
chave GPG. Você quer passar rápido assim? Sim, essa parte? Então, a chave GPG é o método que a gente usa para identificação no Debian. Para assinar, né, basicamente. Para você provar que você é você tem uma chave, você não tem um login e senha. Uhum. Então, e para você provar, e daí me aparece a chave de tal pessoa X lá. Como que eu sei que realmente é daquela pessoa? Eu sei por meio das assinaturas. Porque essas assinaturas é um método de uma pessoa dizer que ela reconhece que aquela chave é de tal pessoa. Então, se eu assino a chave do Heriberto, quer dizer que eu reconheci que aquela chave é do Heriberto. Então, quanto mais assinaturas você tem, maior o nível de confiança que você tem que aquela chave realmente é daquela pessoa. E aí tem todo um processo para assinatura de chave e tal, mas para você poder, o ponto é que para você poder virar um DM, você tem que ter pelo menos 4? Uma Não. ou duas, eu acho, assinaturas de developers. É 2, é isso aí mesmo. É 2? Eu sei. É um advogado e 2 assinaturas. E para developers são 2 advogados. Acho que é. Daí tem uma prova para DM, cara? Não, DM não tem prova. Para DM você só precisa de um advogado. Ele vai fazer um textinho de por que você merece ser por que ele acredita que você deve ter essa responsabilidade de ser um assinador. E aí vai ser aprovado. E tem uma quantidade mínima, assim, de pacotes que você tem que já tá trabalhando pra você... Não, agora eu quero tentar CDM, tipo, algo parecido. Não existe nada do tipo, mas você tem que ter um certo nível de experiência. E, geralmente, se você tem certo nível de experiência, você tem que ter uma certa quantia de pacotes. Uhum. Então, vai depender... Só que, aí tá, não é uma certa quantia de pacotes também, pode ser uma certa quantia de uploads. Então vai depender da frequência de upload, do nível de dificuldade das coisas que você faz upload. Uhum. Se você for se você trabalhar com um pacote muito complicado, assim, e você só tiver mas você fez não tantos uploads, mas resolveu muitos problemas complicados, que mostra que você sabe, você consegue virar um DM. Ou um developer direto. Legal. A gente esqueceu de comentar sobre o developer não uploader, né? Tá. Time de tradução, etc. Ou não? Oi? Pessoal da tradução, pessoal que cuida de outras partes, né? Mesmo para quem empacota, você pode ir direto de contribuidor para Debian Developer. Isso é possível, só que não é recomendado. É recomendado que a pessoa siga o processo normal. Mas, você pode, então? Dependendo do caso, você pode ir direto para um Debian Developer. Mas o Debian Developer já tem provas, etc, né? O processo para entrar é muito mais... A gente pode comentar. Ok. E aí, se você não for trabalhar com comportamento, aí você pode virar um Debian Developer não uploader, que é quem não vai ter permissão de fazer upload de pacotes do Debian. E geralmente quem entra nessa área é quem trabalha com mídia, quem trabalha com produção, quem trabalha com design. Eu trabalho com tudo isso, mas por incrível que pareça, eu empacoto pro Debian. Eu sou designer, mas eu, no projeto do Debian, eu gosto de ajudar empacotando. Sim. Então... Existe um certo problema com as contribuições que não são de pacote, porque a gente não consegue registrar elas tão bem, assim. Quando você tem pacote, é muito fácil de registrar. Tá lá registrado num ponto central, que é o servidor da FTP Master, ele vai dizer os uploads que você fez. Agora, se você traduz uma coisa ou outra, a gente não consegue rastrear direito as traduções. Então, isso é um problema que a gente tem hoje. Podia ter, tem que ter um tracking, né? Sim. E é muito importante o time de tradução, até porque se hoje você tem aí usa o Debian bonitinho em português, você tem que dar graças a esses caras aí, que se esforçaram bastante. Instalação em português, vários manuais em português, wiki em português. Sim, tudo... tem uma galera que tá puxando agora bastante a tradução no Brasil também, né? Eles fazem o beat da tradução todo mês aí. Um abraço pro Daniel, que eu sei que ele é zica. Tem. Eu queria perguntar pra você, que assim, é uma dúvida minha, tá? Mas eu acho que pode ajudar mais gente. Por exemplo, o cara tá lá no Debian e ele teve um bug com algum programa. Como que ele faz pra reportar isso, cara? Tá. Isso não é uma pergunta simples. Eu sei que não. Mas deveria ser, você concorda comigo? Assim, você concorda comigo que deveria ser uma coisa, acho que mais simples do cara fazer? Essa é a questão. Esse é o ponto. Se você
Assim, uma coisa que é importante deixar claro, nem todo mundo do Debian é igual. O Debian é uma comunidade muito grande, qualquer pessoa pode participar, tem pessoas de todos os tipos. Então, você vai ter opiniões diferentes sobre os assuntos. Ok. Esse é um assunto que eu tenho uma opinião que nem todo mundo concorda comigo, mas eu acho que a maioria vai concordar comigo. O sistema de reportar bugs no Debian hoje, ele é péssimo. Uhum. Ele não é bom. Ele tá longe de ser bom. Por quê? Primeiro, porque não tem uma interface web para você reportar um bug. Você tem que reportar um bug enviando um e-mail. Uhum. Segundo, porque para você reportar um bug, você tem que ter um know-how, você tem que ter um conhecimento prévio de como reportar um bug no Debian. Não é algo simples. E é difícil até de você encontrar isso, entende? Você até encontra, tipo, você pesquisa no Google aí, como reportar o bug. Você até encontra uma coisa e outra, só que assim, você fica totalmente perdido, sabe? Cara, qual que é a mágica pra gente solucionar isso? Algumas URLs sugerem que você use uma ferramenta chamada Report Bug. Uhum. Que tem pro terminal e tem X também, né? Oi? Ela tem tanto pro terminal, né, em TTY, mas ela tem X também, não tem o Report Bug? Eu acho que tem. Eu nunca usei, mas acho que tem. Eu não sei se a gráfica é igual, mas quando você usa por terminal, se você não configurar, eu não lembro que você tem que configurar, mas é alguma coisa relacionada a envio de e-mail. Se você não configurar isso, você vai terminar o seu reporte do bug e ele não vai ser enviado. E a ferramenta não vai te dizer que não foi enviado. Porque você tem que configurar esse negócio para enviar o e-mail. Você tem que, para configurar um SMTP ali, um acho POP e tal, coisas do tipo. É péssimo, é péssimo. Então, ou você faz, ou você faz por essa ferramenta, ou você manda um e-mail. Quando eu tenho que fazer, eu faço por e-mail. Eu prefiro abrir o meu cliente de e-mail e escrever na mão com as tags, porque são poucas tags. Eu só coloco a tag package, qual é o pacote que eu estou reportando, e eu acho que é só isso. A versão eu coloco, mas você não precisa colocar a versão. E pra onde? Pra quem? Que e-mail que eu mando? Bug@debian, sei lá, tipo, tem um... acho que é bugs@debian.org, eu não lembro de cabeça, mas acho que é bugs@debian.org. E, assim, é meio que consenso no projeto que isso não é o melhor fluxo de trabalho para alguém reportar um bug. Isso é sabido já. Uhum. E muita gente vem reclamar disso. O que a gente precisa é de alguém que melhore. Ou seja, o que falta é alguém botar a mão na massa e arrumar esse sistema. O problema é que para arrumar esse sistema... Talvez uma ferramenta web mesmo seria o ideal. Sim, já foi discutido para a gente usar... O Debian tem uma instância do GitLab, que é o salsa.debian.org. Uhum. Alguém já comentou de tentar migrar para o Salsa. Só que o grande desafio que a gente tem hoje para migrar do BTS, o BTS é o sistema atual por e-mail, para outra ferramenta, é que a gente precisa garantir que o histórico ainda é mantido. A gente não pode jogar fora o que já tem, porque a gente já tem bug report, então tem que garantir isso. E outra coisa que a gente tem que garantir é a acessibilidade. Então tem que ser alguma ferramenta que não dificulte, por exemplo, ao software de leitor de tela a ler os bugs report e tal. Não pode dificultar para pessoas que têm problemas relacionados à acessibilidade. Cara, realmente essa parte de reportar bug, pra você ver, eu já mantive pacote, já fui na Minideb, já fui na Campus, já estudei bastante o Debian, mas eu ainda fico meio perdido, sabe? Tipo, falo, putz, cara, tinha que ser mais simples, E a primeira coisa é que, assim, você tem que saber qual o pacote que dá com problema. Nem todo usuário sabe isso. O usuário tem um problema e daí ele fala, esse erro veio da onde? Ele veio da interface gráfica, ele veio do software, ele veio do kernel. Então, porque, por exemplo, no Ubuntu, ele tem lá algumas ferramentas a mais, que eu lembro que quando dá um crash ali no seu software, ele automaticamente já pergunta se você quer enviar o bug pro sistema. Isso é ótimo, né? Tipo assim, e a galera envia, né? Então, tipo, ali já tem um relatorinho do que aconteceu com o crash, né, cara? De fato, o Ubuntu tá na frente do Debian nessa questão. O Debian tem uma filosofia que é a gente não esconde problemas, tá? Então, a gente não vai dizer, não, em termos de bug não tem problema. Tem muito problema sim, só que ele funciona. Então, mas o Ubuntu tá na frente, só que é um trade-off, é uma troca que você faz. Tem gente que defende que um sistema de bugs mais difícil, ele garante que os bugs reports eles sejam mais completos. Então você não vai ter um monte de bug report que não é um bug real. Entende?
Eu entendo. Porque às vezes deu bug por causa que crashou a memória do cara, entendeu? E o cara não sabe, o cara vai clicar lá, enviar bug, aí então vai floodando, tipo, coisas assim que não são importantes de fato para aquele software, né? E o problema, por exemplo, de alguém ir lá e igual o pessoal chega nos grupos de suporte, chegar, deu problema nisso aqui. E daí a pessoa vai abrir um bug assim. Ela vai abrir um bug, tal software deu problema. Você vai falar isso. E aí, esse é um bug report que não tem nada pra você fazer, você pode fazer nada. A pessoa tem que explicar o que aconteceu, qual versão, como que aconteceu. E tem tutorial disso, cara, na internet? Você lembra da wiki, do Debian, alguma coisa assim? Do report bug? De como fazer, entendeu? Tem. O report bug, por padrão, ele vai te dar um template, assim. Ele já vai botar as versões do software que você tem instalado, eu acho. Ele vai pedir para você explicar o problema e tal. Então... Porque basicamente o que eu percebo assim nessas listas de e-mail do Debian é que se você der uma olhada um pouco antes, uma estudada nela, você consegue perceber como funciona. Eles sempre seguem alguns padrões, que nem o Samuel estava comentando, que o cara coloca o package, coloca 2 pontos, o nome do pacote, a versão embaixo, e aí comenta alguma coisa, entende? É mais ou menos todas as listas assim de pacotes, quando eu leio, é mais ou menos um padrão. Mas vira e mexe, você vê também um cara fazendo completamente diferente, entendeu? Tipo, o cara... Ele fez do jeito dele, escreveu ali e a galera, tipo, não insulta, não chega falando, não, tá tudo errado. Tentam solucionar antes de ficar pensando no template ali do e-mail, coisas do tipo, né? Ninguém vai te xingar ou tal. No máximo a pessoa que vai comentar, vai falar, eu preciso de mais informação. Então, não, legal. Mas aí tá, essa é uma coisa que acontece pouco por causa dessa dificuldade em reportar um bug. Então, se fosse mais fácil, ia ter mais casos assim. Não, mas o que você falou faz sentido. Às vezes, se for mais fácil, vai vir muito bug que não era pra estar indo, entendeu? Mas isso não é ruim ainda. Então, isso é uma coisa. Ter reportes assim é ruim, mas não justifica você ter um sistema de bugs que não é acessível em troca disso. O ideal é que tenha mesmo esses reportes de bugs que não tem muito valor, mas que a gente consiga filtrar facilmente ali. No final de contas, o Debian é uma distribuição muito boa, ele tem lá N problemas, e todos esses problemas eles são resolvíveis com mais gente no projeto. Então, todos os problemas que você pensa que o Debian tem, todos eles são resolvíveis com mais pessoas ajudando o projeto. E falando em mais pessoas e projeto, o que o pessoal pode esperar, cara, do Debian 10 aí? Você acha que o que vai rolar de mudança? Secure Boot? Vai ter? Sim. Suporte? Sim, vai ter. Legal, cara. Você tá trabalhando nessa parte também? O Kanashiro é um dos brasileiros que tá trabalhando nisso. O Kanashiro e a Ellen também. Eles trabalham na Collabora e eu acho que o trabalho deles envolve mexer com as imagens da nuvem do Debian, e o Secure Boot é uma das coisas aí que está envolvido. E o pessoal habilitou agora o Secure Boot nas ISOs do Debian Testing. Então as ISOs, já dá pra testar. Não a última, a Alpha 4 ainda não tem, ou é a Alpha 3, não lembro, mas a ISO Daily, a que é gerada todo dia, ela já tem suporte de Secure Boot, e inclusive eles estão pedindo para as pessoas testarem e reportarem que o teste está ok. Legal. Então essa, você acha que já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem. As pessoas podem esperar também mais estabilidade do sistema, porque agora essa é uma release que a gente está fazendo com maior integração do sistema de integração contínua. Ele tá pesando mais, cada vez mais, então essa vai ser mais estável, a próxima vai ser mais estável ainda. Mais pacotes relacionados à segurança, porque a gente eu fiz o Google Summer of Code no passado, e o meu projeto era do Debian, era botar mais pacotes no Debian. Então eu empacotei acho que uns 10 softwares, é pouca coisa assim, mas eu empacotei 10 softwares a mais, e entre a última estável e essa, a gente melhorou muito o estado dos pacotes de segurança do Debian. Então, por exemplo, o AirCrack NG está melhor, o MDK4 vai estar no Debian, o MDK3 vai estar melhor, o Nmap vai estar melhor, vários softwares vão estar melhores hoje, porque essa integração que a gente tem aí das ferramentas de segurança, ela envolve o pessoal do Kali Linux também. Então,
Existem desenvolvedores do Kali Linux que também atuam no time, porque eles preferem também que os pacotes estejam no Debian, ao invés de estar no Kali Linux, porque daí o Debian tem mais testes, e aí o Kali Linux só puxa do Debian. Como então, é mais ou menos o Ubuntu, né? Oi? Como é mais ou menos o Ubuntu também, né? Exatamente. Quem mantém o Gnome no Debian hoje é o Ubuntu. É o pessoal do Ubuntu que está mantendo o Gnome no Debian. Você acha que o pessoal do Debian mesmo então descartou o Gnome? Tipo, deixou meio de ladinho. Não, como assim? Ah, sei lá. Não, é que assim, ó, o pessoal que mantém o Gnome no Debian, eles também são Debian developers. Ah, não, sim, claro. Mas antes era o Debian, a gente não deixou de lado ainda. Só que agora a gente tem mais pessoas trabalhando e tem outra coisa, né? Essa versão do Debian 10, qual que você acha que vai ser a DE que vai vir como default? Vai ser o Gnome. Vai ser? Já tá fechado? Vai. Já? Pra alterar esse tipo de coisa tem que alterar antes. Porque rolou uma discussão um tempo atrás que eu lembro que o pessoal tava querendo colocar o XFCE, né? Isso foi há um tempo atrás já. Chegou a mudar. O default, eu acho, do testing chegou a mudar pro XFCE e voltou pro Gnome depois de um tempo por causa de alguns probleminhas que tinha com o XFCE, se não me engano. Cara, e pessoalmente você utiliza o Gnome aí? Não. Sim e não. Eu utilizo o i3. Ele é uma Tiling Window Manager, que chama. Ele é aquelas interfaces que elas ocupam muito pouca memória e você usa atalhos de teclado para fazer as coisas. Eu uso aqui no meu net, é sensacional. Só que eu uso junto com o Gnome. Então eu uso o i3 item Gnome para poder usar os daemons do Gnome. Então, por exemplo, o painel de settings eu uso o do Gnome dentro do i3. Notificações, coisas do tipo que o i3 não tem, você acaba... Exatamente. Isso que é legal das distros, assim, né, cara? De você poder misturar as DEs, né, cara? Isso é muito legal, né? Sim. Você pode pegar, por exemplo, o i3 e colocar o painel do XFCE, se quiser, entendeu? Exatamente. E por aí vai, né? É bem legal. E daí eu sempre tenho os dois instalados aqui. Mas eu gosto do Gnome. As que eu mais usei foram o Gnome e o i3. É que particularmente eu não curto muito Gnome, cara. Ficou meio celular, assim, o menu dele, sabe? Com os ícones, assim. Eu sou um cara mais... computador é computador, celular é celular, tu sabe, tipo... O Gnome ele é bom pra algumas coisas, por exemplo... Eu quero ligar um monitor aqui, quero que ele funcione e eu quero poder configurar ele para, por exemplo, um monitor tá aqui, o outro tá aqui. A parte de settings dele é bem completa, né, cara? É bem robusto, tem algumas coisas que eu gosto. Eu gosto do Gnome. Eu comecei a usar o i3 porque eu gosto de jogar e eu tinha um PC muito ruim. E aí eu precisava ocupar menos memória com a interface gráfica. Aí eu comecei a usar o i3 para poder jogar. E eu faço isso na minha máquina aqui também, eu uso o XFCE na máquina principal. E assim, os caras falam, mano, bobagem, sabe? Você tirar um pouco de memória, mas pra mim não. Eu gosto de deixar, tipo, mano, o menos possível de consumo pra mim poder usar contra as coisas, né, cara? Cara, faz diferença. E a hora que você quer dar um equivalente ao WhatsApp, ali, a resposta leve, na hora. Você trocou assim, trocou e voltou. É muito rápido. Não é que nem no Windows. Tá não, esquece. Outra coisa. Pra dar uma auditada no negócio, cara. Bom, e a DebConf, cara? Você vai ir esse ano? Quer convidar o pessoal pra ir? Quer falar o que é mais ou menos a DebConf? Venham todo mundo pra DebConf, vai ser em Curitiba esse ano. Julho? Em julho. É isso. Eu acho do dia 21 ao dia 26 a DebConf. No dia 20, eu posso ter errado a data de início, mas é por aí. Dia 20 vai ser o Open Day e uma semana antes também vai ser a DebCamp. Então o evento todo ele tem 2 semanas de duração. A DebConf é onde vão ter as palestras e tal. A semana anterior é onde é mais mão na massa. O pessoal vai lá para fazer sprint para resolver problemas. Todo mundo tá convidado a participar do evento inteiro, ou só da parte que quiser. A inscrição é gratuita e vai ser em Curitiba. Legal. Na UTFPR. Por que o cara iria num evento desse, cara, na sua opinião? O cara não empacota, tal, o cara curte Linux, tal, já é o suficiente para ele ir e ele vai aproveitar? Então, a DebConf é um evento focado à comunidade Debian. Então, embora tenha, na DebConf desse ano, do ano passado, tinha o pessoal do Arch Linux. Porque tem meio que um interlace entre as comunidades. Então tinha umas pessoas do Arch Linux, mas eram pessoas do Debian também. Então a ideia é que a DebConf é mais para quem é
é da comunidade Debian de fato. Mas todo mundo tá convidado a participar. A questão é que talvez não seja tão interessante para as pessoas que não são. Só que é difícil não ser interessante, porque as palestras são muito boas. Tem coisas ali, às vezes eles anunciam coisas que estão anunciando, assim, um computador na DebConf de Montreal, aí tinha uma pessoa anunciando um computador com 2 TB de memória que rodava Debian e tal. Você vai ver coisas diferentes também ali, né? Mas tudo relacionado a Debian, com certeza. Vai ser muito relacionado a Debian, mas é interessante para todo mundo. E só que o foco do evento é em inglês. Então, as palestras da DebConf, elas vão ser em inglês. No Open Day, talvez tenha uma coisa ou outra em português. E claro que vai ter a comunidade lá, brasileira. Será que vai rolar um translator lá, cara? Porque vai ser no Brasil e tal? Eu acho bem provável que não. Porque é muito caro você botar a tradução. Então eu tô ferrado, até lá eu tenho que dar uma melhorada. Mas não, mesmo assim vai ter um monte de brasileiro. No máximo, na pior das hipóteses, você não vai conseguir ver uma palestra se você não puder inglês. Provavelmente o Heriberto vai estar lá mandando empacotar 3 pacotes por dia lá. Sim, pô, não, vai ter uma trilha. A gente tá querendo fazer uma trilha em português lá e tal, mas tem que esperar ainda pra ver como é que vai ficar isso aí definido. Mas sempre vai ter. A DebConf não é todo mundo nas palestras, assim. É a galera conversando e tal. Então... eu vi, assim, eu assisti várias palestras na mini DebConf, né? Mas a maior parte do meu tempo eu fiquei sentado ali estudando empacotamento com os caras, né? A mão na massa mesmo, como diz. É a mesma coisa, cara. Vai ser isso aí. Mas vai ter um monte de gringo aí, né? Um monte de cara que contribui com o projeto pelo mundo inteiro, né? Vai tá cheio. E todo mundo é super acessível e super legal. Assim. É uma oportunidade ótima pra você conversar com alguém. Assim. Como você, né? Como você que já é da comunidade já. Pô, se vocês não sabem, foi a minha primeira DebConf, né? Mas o Samuel chegou até a me emprestar o cartão dele pra mim almoçar lá, cara, porque eu pagava mais barato, eu tava duro e tal. Então, pra vocês terem uma ideia, é uma comunidade mesmo, assim, a gente se ajudou, eu peguei uma camiseta, paguei depois, sabe? Tipo, eu tava... pessoal, pô, não tem. Mas eu gostei muito, assim, é algo que me incentivou mais ainda a querer contribuir com o projeto e fazer o canal e continuar com esses tipos de informação, cara. Parabéns a vocês aí que estão fazendo a parada acontecer. A gente tenta ser bem acolhedor, assim, porque todo mundo, a gente que entrou também, quando entrou, era assim. Então é legal manter esse ambiente, assim, acolhedor e legal, sabe, pra todo mundo. Então fica a dica, pessoal. Em julho agora vai rolar, se vocês quiserem conhecer o Samuel pessoalmente, ele vai estar lá. Agora ele não vai ter mais o cartão da Facu, creio eu, pra me emprestar. Eu tenho... Vê se guarda, então. Leva... Esse cartão, ele tem validade até 2020, eu acho. Eu perdi a vaga da faculdade, né? Só que eu tinha renovado o cartão, sei lá, um mês antes. Então o cartão vale até 2022, 2020. Então não se esqueça de mim, então. Mas eu acho que meu cadastro foi bloqueado até isso, porque eu perdi a matrícula. Então provavelmente não vai passar lá. Mas dá pra tentar. A gente tenta, né? Se der certo. Imagina. E é isso. Você quer deixar um recado, cara, pro pessoal que quer... se quiser falar contigo, ou o pessoal que tá afim de começar alguma coisa aí. O meu nick é Samuel OPH, vocês conseguem me achar no Telegram por esse nick, ou LinkedIn, sei lá, ou samueloph@debian.org, ou nos grupos do Debian, eu tô sempre lá, mas não precisa ser comigo. Quem quiser começar a empacotar alguma coisa, me procure, eu procure outras pessoas. E quem quiser começar a empacotar coisas no time que trabalha com os pacotes de segurança, melhor ainda, porque a gente sempre tem muito trabalho para fazer. Tem uma URL lá na wiki do nosso time que tem todos os pacotes, a lista dos pacotes do Kali que não estão no Debian ainda e o que tem que fazer para eles. Se puder me passar, eu deixo na descrição aqui depois pro pessoal. E daí lá tem bastante coisa para fazer, só que é aquela coisa, o ideal é começar com pequenas alterações e tal. E o time PKG Security é um dos times em que você vai ser... É um time que está bem ativo hoje, então vai ser muito fácil você conseguir pessoas para te ajudar.
Legal, cara. Bom, quero agradecer, né, imensamente você aí. Eu sei que tava uma correria e tal. Essa entrevista demorou para acontecer, mas eu tô muito feliz, cara. Foram meses. Foram meses de preparação aí psicológica e, enfim. Eu me mudei também, depois ele se mudou e aí a vida foi seguindo. Mas eu agradeço muito, eu tenho certeza que tirou muita dúvida e colocou muita dúvida também na cabeça da galera, porque a gente tá falando, o cara sai daqui e já vai pros vídeos do Heriberto, depois ele vai tentar achar alguém em algum lugar e tal. Mas é um ciclo legal. Vai ter ajuda. E... A vida não vai voltar. Isso e eu que agradeço aí o trabalho que você tem fazido aí, a comunidade de software no geral é muito bacana. Eu sei que você tem bastante gente que participa aí, que não é só do Debian, tem o pessoal do Record também, que adora. Sim. Eu gosto de todas as distribuições de uma maneira assim geral, sabe? Eu acho que cada um tem uma filosofia, é bacana, mas o Debian é minha casa, assim. Eu tô. Eu tô nele. Eu acho que é saudável esse negócio de você botar o pessoal de distribuições diferentes pra discutir alguma coisa. Isso. Tem dois tipos de pessoas, né? Tem uma galera que gosta de descer o pau na distro X, assim, porque ela usa a Y. E isso aí não funciona, porque todas as distros têm problemas, assim. É sempre uma questão de você discutir quais são as vantagens de uma em cima da outra, mas não tem uma melhor absoluta, assim. Depende do caso de uso que você tem. E isso que é legal desse ambiente chamado Linux ou software livre, etc. Você tem muitas opções, entende? Então, seja feliz, cara. Você não tá, fechado num lugar só como é em outros softwares proprietários. Você é obrigado a utilizar aquilo que eles estão te dando. No caso aqui desse universo, você usa o que você achar melhor e seja feliz. Essa acho que é a filosofia. Sim, exatamente. Sem crise, cara, sem crise. Demorou, brigadão mesmo, Samuel. Agradeço muito, agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Vai ficar um pouco comprido, mas vai valer a pena porque tem muito conteúdo legal por aqui. Deixa o like se vocês gostaram, eu vou deixar aqui nos comentários o e-mail do Samuel, etc. E aí qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que a gente tenta tá explicando pra vocês. Valeu, Samuel. E vejo vocês no DebConf. Até julho, hein, cara. Eu vou estar lá, hein? Valeu, tchau. Falou, tchau.